pessoal, mais um Pode Ser chegando para você com mais informações, com mais uma entrevista. Essa eu tenho certeza que você vai ficar interessado, viu? É um assunto que deixa todo mundo curioso. Afinal de contas, a gente tem que trazer um assunto interessante porque nós estamos no podcast mais democrático de Divinópolis. Seguimos então, né? Com direção de Rafael Moreira, a gente vai falar, olha só o que está na minha mão aqui, ó. Nós vamos falar sobre o lançamento deste livro, Feridas da Ordem, do Gleiber Alves Ferreira, que está aqui com a gente. E pelo símbolo aqui, ó, olha só. Tá vendo do que a gente vai falar, né? Nós vamos falar sobre maçonaria. E é claro, a gente está aqui no podcast mais democrático de Divinópolis, graças aos nossos patrocinadores. Muito obrigado, então, a Ticas, Diviled, Biostratos, UC Pinturas, Mió do Pão de Queijo, Sabor Ouro de Minas e Qualicar. Gleiber, um prazer ter você aqui. A gente já se conhece já há muitos anos, né? É um bom tempo já, né? Ô, Gleiber, eu vou te falar uma coisa. Esse assunto aqui é polêmico. Quando se fala da maçonaria, tem sempre muito o que é verdade, o que é mentira, o que acontece lá dentro. Por isso eu queria já te perguntar, de cara, o que é a maçonaria? É religião? É pirâmide financeira? O pessoal fala, né? Vai lá para a maçonaria, todo maçom é rico. O que é? Tiago, é interessante, né, como as pessoas vão criando esses mitos e hoje, principalmente com a era digital, isso acaba sendo fortalecido e acaba desvirtuando muito. A maçonaria ela é uma ordem iniciática, né, a gente pode defini-la como uma escola filosófica, né, que objetiva o crescimento humano, né, o crescimento do ser humano. É o homem se tornar melhor para, à medida que ele se torna melhor, ele consiga fazer a sociedade ali imediata, ao seu redor, né, melhor também. Então, essa seria a definição mais correta de maçonaria que a gente possa colocar. Em relação às questões, né, dos grandes mitos que a maçonaria acabou fomentando ao longo dos anos, não é religião, né, em hipótese alguma. Uma das características da maçonaria realmente ela não se atém a nenhum tipo de religião. Nós não nos apegamos a nenhum tipo de religião. Mas o maçom, né, o homem, para ser ingressado na maçonaria, ele não pode ser ateu, ele tem que ser a sua crença. A maçonaria ela não tem absolutamente nenhum esse vínculo, e por não ter esse vínculo com nenhum tipo de religião, nós tratamos Deus, né, como grande arquiteto do universo, em respeito às diversas nomenclaturas de todas as vertentes religiosas que existem no mundo. Então, para ficar democrático, para ser respeitoso em relação a isso, né, nós tratamos Deus como o supremo, o gnose, o grande arquiteto do universo que está a iluminar a todos nós. Mas não é religião? Não é religião em hipótese nenhuma. Ô, Gleiber, quando a gente marcou, inclusive, essa entrevista, eu te perguntei, o que você pode falar? Porque tem muito mistério envolvendo a maçonaria, tem muita coisa que não se pode dizer, não se pode falar, não se pode participar. O que a gente pode falar aqui? A maçonaria é uma ordem discreta e não uma ordem secreta, como a maioria das pessoas também fomentam essa ideia, né? A maçonaria, todas as lojas maçônicas regulares e constituídas, elas têm CNPJ, são instituições, né? A grande maioria delas tem reconhecimento de utilidade pública nos nossos diversos municípios, inclusive as de Divinópolis, né? Não, são dessa forma. A gente tem pelo trabalho social que a maçonaria desenvolve. Só que a maçonaria ela tem os seus modos, né, de se fazer as coisas, né, de se organizar dentro dela, de transmitir conhecimento dentro dela. Ela se comunica, né, universalmente, ela se comunica através de simbologia, né, fazer a transmissão de conhecimento, né, como nós falamos, é uma escola iniciática. Então, para fazer essa escola funcionar, ela trabalha com rituais, né? A gente até deturpa muito a questão do ritual, fica um pouco confuso. As pessoas sempre levam a questão do ritual para questões religiosas. Ritual nada é mais que o jeito de se fazer as coisas.
Então fica muito complexo a gente abordar rituais, a gente abordar, né, o como se fazer, até como proteção no ensinamento. Então, por isso que a gente, enquanto maçom, nós não podemos falar de ritual, de ritualística, né? Mas não é por segredo absoluto, porque acontece alguma coisa, é porque são métodos próprios da maçonaria de transmissão de ensinamento, que são muito complexos, e as pessoas, para entender o ritual, tem que entender muito mais coisa que está ali por trás, justamente porque, quando a gente fala de escola de filosofia, a gente está falando de amplitude de conhecimento. Então, a gente tem esse cuidado de não falar, né, de ritual, de ritualística dentro de loja, né, e fora de loja. Mas todas as outras vertentes da maçonaria, os seus objetivos, como ela se posiciona na sociedade, o que é até um dever do maçom, né, levar esse esclarecimento ao público. Kleber, os maçons, eles têm alguns sinais que são entre eles para se reconhecerem, né? Sim. O mais famoso é aquele do cumprimento, que muita gente fala que quando um maçom vai te cumprimentar, ele coloca os 2 dedos aqui no pulso ao cumprimentar, e que isso é uma forma de te dizer, eu sou maçom, você é maçom. Isso é verdade mesmo? Existe esse cumprimento? Existe uma forma de se reconhecerem? Existe. A maçonaria, ela se comunica, né? Os maçons se comunicam através de toques, sinais e palavras, né? Para fortalecer a ordem de fato e essa cadeia de união que que a maçonaria forma ao longo dos séculos. Então, o maçom não anda com crachá, né, digamos assim, nem com uniforme. Então, ela criou também, ao longo dos tempos, né, essas formas de reconhecimento para facilitar entre seus membros essa cultura de facilitação. É universal. Se você chegar nos Estados Unidos, no Japão, vocês conseguem se reconhecer? Sim, tranquilamente. O cumprimento é, de fato, um deles? O cumprimento, sim. Só que são muitos cumprimentos, né? A maçonaria ela é organizada, né, em graus, né? Nós temos os ritos, né, que divergem, né, são diferentes entre lojas, e dentro desses ritos nós temos os graus, né? O pessoal vê muito falar, fulano é grau 33, né? Tem muito disso. E porque o 33, em alguns ritos, é o grau máximo. O grau são escalas de aprendizagem. Você vai subindo. Você vai subindo, você vai estudando, você vai vencendo as etapas e atingindo, né, esses graus. A grande maioria dos maçons, eles estão na categoria de mestres maçons, né, que é o terceiro, né, etapa da maçonaria. Todos entram nivelados como aprendizes, depois vão a companheiros maçons, depois vão virar mestres maçons e vão iniciar seus estudos filosóficos, a amplitude de seus estudos filosóficos nos graus, né? Se eu quiser ser maçom, é só eu ir lá e eu vou me tornar maçom, ou não é assim? Como é que se dá a escolha de uma pessoa para participar da maçonaria? Hoje a maçonaria regular no Brasil ela tem uma única forma de ingresso, né, que é através da indicação. Então, um outro maçom vai indicar, né, e vai iniciar um processo, né, de ingresso na loja. Esse processo pode demorar 6 meses, 1 ano, né, passa desde investigação social, de sindicâncias, né, de realmente investigar a vida da pessoa para ver se é uma pessoa correta, se é um homem de bons princípios, né, a gente chama de um homem livre de bons costumes, né, dentro da maçonaria. Então, ele passa por esse crivo, por esse processo, né? Então, hoje a gente tem essa única forma. E é pela observação, né? Um maçom vai observando algum membro da sociedade que tem as características, né, que deseja melhorar, que deseja atuar na sociedade de uma forma melhor, e acaba que, em determinado momento, você acaba sendo convidado. Então, a maçonaria ela pesca homens bons, né, para torná-los melhores. É mais ou menos essa filosofia. Quando um membro maçom morre, né, o filho é convidado? Não. Muita gente fala assim, meu pai era maçom, não existe... Não, a maçonaria não é hereditária. Todos passam por esse processo, né? Pode ser que um filho de maçom também trilhe esse caminho, né, vá trilhando esse caminho. A gente tem, hoje tem lojas, Itaúna mesmo, está aqui do nosso ladinho aqui, nós temos uma loja Schauchecker de Itaúna, que está na 3ª geração de maçons. Nós temos o avô, o filho, né, o pai e o neto agora, né, iniciado também. Isso é muito bacana. Mas todos por iniciativa deles mesmos, né, foram se trilhando esse caminho.
Hoje existem na maçonaria alguns caminhos que fortalecem essa vontade de entrar na maçonaria, que é, por exemplo, os demolês, né, que é uma ordem paramaçônica voltada para jovens, que vão trabalhar moral e cívica e alguns outros conceitos que também são parecidos com algumas partes da maçonaria, e essas ordens paramaçônicas são gestadas, né, toda a gestão dela é feita por maçons, né, então isso acaba virando uma ponte, né, que aproxima, não que é uma ponte, né, que vai garantir a travessia para a ordem maçônica. Bom, quando você entrou, qual foi a primeira coisa que você viu ao entrar para a maçonaria e pensou assim, ó, ninguém imagina que isso acontece aqui dentro? Num contexto de sociedade hoje, que nós estamos vivendo cada vez mais distantes uns dos outros, né, criando barreiras, sejam barreiras digitais, sejam barreiras... A gente, de certa forma, então, está se afastando. Quando uma das coisas que foi muito forte para mim na maçonaria, quando eu entrei, foi justamente a questão do respeito, da fraternidade, da união. E é uma segurança que isso traduz para a gente, né? Quando a gente é muito apaixonado, né, igual eu acabei me apaixonando muito pela ordem, e hoje estudo um pouco sobre isso, uma simples logomarca da maçonaria, simples, né, símbolo da maçonaria na entrada da cidade já me torna reconfortante, porque eu sei que ali eu estou seguro, eu estou entre irmãos, que eu tenho aonde procurar. Então, a lógica de que um irmão protege o outro, que um maçom protege o outro, isso existe? Sim, é uma obrigação. Você tem a obrigação de acolher, ajudar um maçom em qualquer lugar do mundo? Sim. Se eu não o fizer, podendo fazer, se eu não fizer, isso é um crime maçônico. Você pode ser expulso por causa disso. Por isso. Se eu tiver condição de ajudar, né, estiver dentro das minhas possibilidades de ajuda, né, eu não posso me colocar em situação difícil também para ajudar uma outra pessoa. Isso é um princípio básico. Mas se eu tenho próximo de mim alguém precisando de ajuda, principalmente um irmão, eu tenho por obrigação de ajudar. Funciona o mesmo, né, trazendo para o mundo, né, a gente chama de mundo profano, né, a pessoa que não passou por iniciação. O que você faz para o seu irmão, o que a gente faz para o irmão da gente. Interessante que você usa o termo, né? Mundo profano. Apesar de não ser uma religião, o mundo exterior é profano. Mas é porque quando a gente profana é aquele que ignora, né? Sim, sim. É aquele que desconhece. Não é que tem essa conotação, né, um pouco religiosa, mas a gente chama de mundo profano é justamente esse que não desconhece os princípios da maçonaria. Não por vertente nenhuma. Sim. Kleber, deixa eu te perguntar. Aqui vou mostrar o livro mais uma vez. Feridas da Ordem. O título já indica que você está fazendo, no mínimo, uma crítica, levantando um questionamento sobre possíveis problemas da maçonaria? É isso mesmo? É isso mesmo. O livro não é uma crítica, tá, Tiago? O livro, esse projeto nasceu há 2 anos. É um compromisso até, né, com um irmão, né, que foi um grande espelho para mim. Nós perdemos ele alguns anos atrás, mas que eu sempre falava com ele, eu preciso colocar essas ideias, e ele falava, escreve um livro, você vai escrever um livro. E aí, infelizmente ele partiu sem eu poder, ele viu o livro na mão, mas era um compromisso meu com ele. E o livro é um raio-x, né? É um apanhado, né, de problemas que a gente vive na maçonaria hoje. A gente voltando um pouco, a maçonaria é uma instituição conservadora, a gente tem isso muito claro. Conservadora no quesito que ela é regida por normas, né, que são imutáveis. Nós estamos subordinados a um regimento, subordinados a um conjunto de leis, né, um conjunto de orientações ritualísticas, de comunicação, onde ao longo do tempo, né, pela flexibilização da sociedade, mudança cultural, os modismos, a gente começou, isso é antropológico, né, não tem jeito, isso começa a contaminar, de certa forma, essa ordem, né, a ordem maçônica, que é tão bonita nessa estruturação. Então, quando isso começa a vir para dentro da loja, né, esses modismos, essa superficialidade, hoje a gente tem muito problema, eu trato isso no livro também, eu vou falar um pouco sobre isso depois. Então, assim, essas questões, quando começaram a infiltrar dentro da loja, contaminar as lojas, a gente começou a ter problemas que a maçonaria normalmente não tinha.
Então, o livro ele é um raio-x. Ele não é um livro de crítica, é um livro de apontamento que também chama para o reparo, para a volta à origem. Mas, Gleyber, o livro apresenta problemas que a maçonaria está enfrentando com esse novo mundo, então? Sim, basicamente isso. A nova realidade social e antropológica que a gente tem, né, isso está vindo para dentro da maçonaria cada vez mais, né, principalmente nos últimos 30 anos, a gente viu isso acontecer, e isso tem fragilizado algumas situações. A gente vê que, se esse caminho não for mudado, nós vamos ter sérios problemas enquanto instituição. Né? Então, o livro é esse chamado. Vamos prestar atenção nesses pontos. Né? Um recado vamos olhar para esses pontos sem preciosismo, né? Sem romantizar, vamos ser fiéis ao que está, aos problemas que a gente está assistindo e vamos tratá-los antes que eles minem a ordem que é maravilhosa. O nome do livro é Feridas Sim. da Ordem. Você teve problemas para lançar esse livro por estar mostrando talvez algumas fragilidades? A maçonaria quis segurar, vamos dizer assim, olha o que você vai falar? Não, Tiago, problemas, né, assim, eu tenho pontuado muito junto com os irmãos maçons, né, e as pessoas, que o livro é um livro aberto, que a gente está tratando de uma instituição, e mais uma vez, não é uma instituição secreta, é uma instituição que é um agrupamento de seres humanos e com seus problemas típicos, né, disso. Né, o livro, a gente tem que, né, ter isso, ter essa mensagem do livro. Então, assim, para a maioria dos maçons, né, que estudam, que conhecem a maçonaria, a estrutura da maçonaria, conseguiram entender, né, têm conseguido entender ao ler o livro, que é um livro esse chamado. É o chamado, o resgate para nós resgatar nossos valores, não deixar que os valores sejam contaminados. E claro que também tem os maçons que são, né, que chegaram mais novos, que acham que tem que mudar, que acham que as coisas têm que ser mais abertas, que são mais adeptos aos modismos, né? Então esse às vezes não consegue entender e esse acaba ficando meio sem entender o que é a situação do livro. Né? Então, problemas em si no lançamento do livro, não. A gente tem muita dúvida, eu tenho tido muita dúvida, né, porque é provocativo o nome, né? Mostra fragilidades, possíveis fragilidades. E ninguém gosta de mostrar fragilidade, né? Isso é normal. Né? A fragilidade isso é próprio do ser humano, né? Ninguém quer mostrar fragilidade. Sim. Mas o melhor a se fazer, né? Mostrar força é também mostrar fragilidade, reconhecer a fragilidade é também mostrar um sinal de força. Isso, exatamente. Né? A gente precisa ter essa consequência. Então, todos que eu tenho conversado sobre isso, o feedback do livro está excelente, está muito bom. Né? O livro a gente já está na mão de grandes nomes da maçonaria, né? Então, assim, o feedback é muito legal e as pessoas que geram qualquer tipo de dúvida, que têm me perguntado, quando a gente explica o que é, quando começa a ler o livro também entende né? O que é que a gente está tratando nesse momento, qual que é o sinal de alerta que o livro acende. Gleyber, eu queria te fazer uma pergunta, mas você não vai me responder ela agora, porque eu quero saber se a maçonaria influencia na política, se a maçonaria influencia no judiciário, seja na política local, estadual, federal, mas segura para me responder essa pergunta, porque eu vou falar agora dos nossos patrocinadores, é claro. É hora dessa turma faturar e está faturando muito, viu? Deixa eu só te falar uma coisa, eu já falei aqui, já me ouviram dizer que eu pedi um aumento no meu cachê, deram. Discreto, mas deram. Vou continuar insistindo ainda, quem sabe não consigo um faturamento melhor. Deixa eu falar um pouco para vocês da Ticas. Um cabelo bonito depende do que você quer, obviamente, e do que ele precisa. Vamos combinar. Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios. A Ticas criou a linha Combinación, com máscara, umidificador, anti-umidade, shampoo, repara as pontas e vários itens. Combinam com o cabelo que você quer, combinam com a vontade de mudar. Linha Combinación de Ticas, combina com tudo, combina com você. Ticas é beleza sem drama. DivLED, vai fazer aquela festa, quer surpreender? Então você precisa conhecer a DivLED. Transformamos o seu evento num verdadeiro espetáculo. Temos tudo o que você precisa num único só lugar. Boate completa, DJ, pista de LED, painel de LED, telão, iluminação, som profissional.
para casamentos, aniversários, eventos corporativos. Chame no WhatsApp, 37 está aparecendo para você aí, viu? 99199-5800. Siga também no Instagram, @Diviled. Diviled, sua festa do seu jeito, do mais alto nível. Biostratos. A linha Biuse da Biostratos é composta por vários produtos que vão aparecer aqui na tela para você. Olha só, anti-encolhimento, conta comigo, anti-encolhimento, reconstrutor, acidificante, super máscara acidificante, óleo Dream, modelador sublime, perfume capilar, shampoo a seco e muito mais. Essa é a linha Biuse da Biostratos. Use Biostratos e sinta a diferença. O C Pinturas está precisando de fazer uma reforma aí na sua casa, aquela pinturinha bacana, deixar aquele cimento queimado na sala? Olha, faz a diferença, viu? O C Pinturas é a empresa certa para você. O Anderson tem uma equipe pronta para te atender, serviço profissional, especialistas em vários tipos de aplicações, como eu disse, cimento queimado, tem também outras, pedras naturais e muito mais. Chama lá no WhatsApp, 379-9949-4605. Mió do pão de queijo. Pensou em pão de queijo, pensou no mió do pão de queijo. Tem muitos sabores, 20 sabores, mais de 20 sabores do pão de queijo recheado mais famoso de Divinópolis. O espaço foi todo reformado para receber. Agora tem mais espaço, está bem maior, a loja está bem maior e com muito mais produtos, muito mais pães de queijo para você. Olha, atende de segunda a sábado no centro de Divinópolis. Sabor Ouro de Minas. Estou falando, a turma está faturando, gente. Vai fazer aquela festa e não sabe onde comprar os salgados. Sabor Ouro de Minas é a melhor opção. Salgados tradicionais, linha prêmio e também a opção do Cantinho Mineiro. O nosso diretor, Rafael Moreira, pode da próxima vez, quero um Cantinho Mineiro aqui, ó, para a gente poder degustar. Só chamar lá no WhatsApp, 379-9939-5053. Estou falando, a turma está faturando. Qualicar. Não deixe o seu veículo desprotegido. Não deixe ele jogado ao tempo. Faça agora a sua proteção veicular com a Qualicar. A Qualicar é de Divinópolis, é garantia de proteção de verdade, assistência 24 horas, meu amigo. Sabe por quanto? R$ 79,90 por mês. Fica na Avenida Paraná, 511, no Catalão, 3731-120555. Estou falando, Rafael Moreira está comprando fazenda já. Ah, doido. Viu a quantidade de patrocinador aqui, Gleiber? Não vou falar nada não, viu? Tá fraco, não. Aqui, voltando ao nosso assunto, a maçonaria influencia na política, influencia no judiciário, pode definir uma decisão de um juiz. Isso chega a ter uma influência significativa ou não? Não, sim e não, vamos dizer, né? Quando a gente fala de política, a gente precisa entender que assim, a maçonaria ela não influencia diretamente na política. Como é que a maçonaria influencia na política? Ela forma homens bons, né, que por compromisso, né, com princípios bons, princípios corretos, né, quando a gente tem eles na política, né, a gente consegue resultados positivos para a sociedade. Então, quando a maçonaria, a gente fala lá que a maçonaria é uma ordem que, para a melhoria do ser humano, né, ela pega homens bons para torná-los melhores, né, e reintroduzi-los na sociedade para que eles atuem de forma positiva. Na política, beleza. Então, se isso... É uma quando consequência. A gente fala, é uma consequência, né? Não é uma intervenção direta. No passado, a maçonaria já foi muito mais participativa política. Os grandes movimentos sociais do Brasil de transformação passaram pela maçonaria, né? Desde a Inconfidência Mineira, a Proclamação da República, a abolição da escravatura, né? Foi conversada, foi desenhada dentro de uma loja maçônica. Então, no passado, ela foi muito mais ativa nesse sentido, né? mais engajada nesse sentido. Hoje ela trabalha muito mais com a formação daqueles que podem vir a ser políticos. Então, mas não tem influência direta, né, na política. É um mito, né, que as pessoas acham que a maçonaria vai dominar o mundo. E tem tudo isso, né? O juiz não poderia... Obviamente que isso tem a questão jurídica, né? Basta uma simples análise que você sabe que isso não seria possível. Um juiz maçom não condenaria um criminoso que... Né, dificilmente um criminoso seria maçom, pelo que você está me dizendo. Mas, como todo ser humano, também erra, né? E vai responder pelos seus erros, se assim acontecerem. Só que, enquanto maçom também, eu tenho a obrigação de ser justo. Eu tenho a obrigação de ser correto. Então, eu não vou me corromper,
né, em detrimento, mesmo que seja para ajudar um irmão. E até porque não é uma forma de ajuda, né, o famoso passar a mão na cabeça. Né? E a maçonaria é muito justa também, com os erros que porventura acontecem deles, nós somos penalizados. A maçonaria tem a estrutura do poder legislativo, poder judiciário, né? Nós temos tudo isso lá dentro. A formatação da maçonaria ela é precursora desse formato que a gente tem hoje, né? A maçonaria ela tem toda essa mesma estrutura. E, por ter essa estrutura, a gente tem, não influência, mas ajuda na organização desses setores da sociedade. Então, influência direta, não, né? Como eu estou te falando. Esse mito da influência, né, que o maçom não vai condenar o outro, isso também não existe, justamente pelo princípio que o maçom, né, de justa causa, que o maçom tem que se defender sempre. Isso entre os mais velhos, né, as pessoas mais velhas, tem isso mais presente, assim, um certo preconceito quando você fala que é maçom, muito influência da Igreja Católica ou de outras igrejas. Algumas pessoas dizem, inclusive, isso, né? A pessoa, quando ela é maçom, tem um olhar meio... aquela pessoa ali anda fazendo coisa errada e tal. Por que tantas igrejas apontaram o dedo para a maçonaria como sendo algo, inclusive, ligado ao demônio, ao diabo, à maçonaria? Por que aconteceu isso? A história da maçonaria é muito interessante e quando a gente começa a confrontar com todo esse senso comum, essa mitologia que foi criada em volta da maçonaria, para a gente, a maçom, ela fica quase que hilária. A maçonaria, como nós já dissemos, ela não tem absolutamente nada a ver com religião. Não se discute religião dentro de loja maçônica. Discute-se religiosidade. A gente pode falar de fé, pode falar de uma série de situações ligadas né, ao esoterismo, né, com X e com S, né, que são diferentes. A gente fala sobre isso, fala sobre essa importância, mas não fala de religião, né, justamente por respeitar todas as religiões. E a história da maçonaria, com a diferença com a igreja, ela, né, é muito, né, digamos assim, estranha, né, mas totalmente explicável. A maçonaria começou a crescer muito, né, depois que ela saiu de uma maçonaria operativa, que eram corporações de construtores, que foi evoluindo para a situação de uma aglomeração, digamos assim, de reunião de pensadores, né, e esses pensadores, em determinado momento, começaram a questionar o poder da Igreja Católica, né, que era quem, né, mandava e desmandava. E como toda instituição, quando começa a ser ameaçada, né, quis tomar alguma atitude na época. E tomou-se pela atitude a excomunhão da maçonaria, né, dos quadros da Igreja Católica. E daí vieram deturpações das questões da maçonaria, a própria igreja começou a fomentar muito essas questões, começou a questionar os símbolos, né, começou a fomentar essa situação para enfraquecer, não tentativa de enfraquecer a maçonaria, e deu origem a toda essa questão, né, que hoje o senso comum acabou deturpando demais. Uma das coisas também que poucas pessoas conhecem, mas a maçonaria que trouxe, né, algumas igrejas protestantes para o Brasil, quando vieram para o Brasil inicialmente, tiveram um abrigo na maçonaria, né, funcionaram dentro de templos maçônicos, né, e as pessoas acabam ignorando essas questões, esse respeito que a maçonaria tem, e algumas fomentam essa narrativa, né, ligada à religião, de dificuldade, de maçonaria, isso, aquilo, outro, ligado, né, com essa questão de fé. E não tem realmente nada a ver. Qual que é a maior mentira que você já ouviu que as pessoas acreditam, assim, sobre a maçonaria? Assim, aquilo é uma mentira que todo mundo fala sobre a maçonaria e que as pessoas acreditam. O que seria isso? Tem algumas que a gente se diverte com, até se chega a se divertir com ela. Primeiro, que todo maçom é rico. Eu acho que quase todo mundo já ouviu isso. A maçonaria não tem isso, ela não é exclusivo para nenhum tipo de casta social, de poder econômico, não existe isso. Né? Todos, para ingressar, passam pelo mesmo processo, como nós estamos falando, independente da condição financeira.
Esse é um dos mitos, né? Que todo maçom ajuda um ao outro, né? Financeiramente. O cara está passando dificuldade, vou lá dar um dinheiro para ele. Não tem isso. Não tem. Né? Nós temos uma obrigação de família, né? Entre irmãos. Né? Se um irmão está passando dificuldade, eu tenho condição de ajudar, vai se ajudar, né? Mas não é essa coisa não de levantar, regra. de ir, né, e fazer o cara ficar rico, porque eu sou e o cara também tem que ser, então vamos ajudar o cara a ficar rico. Não existe isso. O network da maçonaria é muito forte, né? Isso algo que também a gente destaca muito, hoje, né, na sociedade destaca muito essa questão. E é pela questão realmente da irmandade, da fraternidade ali. Se você é maçom e tem uma oficina e eu preciso arrumar meu carro, naturalmente você vai lá. Eu vou lá. Né? Então, essas trocas, essa responsabilidade de ajuda mútua, é como se eu fizesse com um parente seu da mesma forma. Acaba acontecendo muito. Então, esse network fortalece muito a ordem e as pessoas, às vezes, não conseguem entender e acham que é um formato de ajuda, né? E acaba deturpando isso também. Qual é a maior verdade? Né? Eu te perguntei agora há pouco qual a maior mentira que contam da maçonaria que as pessoas acreditam e qual que é a maior verdade que quase ninguém conhece? A maior verdade que a maçonaria traz para a gente é o poder que ela tem de transformação no ser humano, né, no homem que adentra e quer realmente buscar os ensinamentos que a maçonaria, né, se propõe e oferece. A maçonaria é uma porta de entrada, né, uma escola iniciática, uma escola filosófica de entrada. Né? A pessoa vai adentrar essa porta e vai ser provocada a buscar conhecimento. Né? A maçonaria, por ela ter tanto símbolo, ela foi se estruturando a comunicação através de símbolos, simbologias, alegorias, que cada uma delas esconde, né, traz consigo uma informação. Então, para você ter essa informação, né, você precisa estudar, você precisa conhecer, você vai estudar de matemática a astrologia. Né, você vai passar a ter um incentivo. Então, para as pessoas que adentram e deixam essa contaminação boa, digamos assim, de inquietação por buscar, né, que a maçonaria oferece, que a pessoa deixa de contaminar por isso, o potencial da maçonaria em transformação do ser humano em uma pessoa melhor é gigantesca. E a gente vê isso, né, aplicado à sociedade de uma série de situações. Né? Hoje eu estou com a camisa do Schreiner, a gente estava conversando mais cedo sobre isso. É uma ordem paramaçônica, né, presente no mundo todo, mas que hoje administra 22 hospitais pelo mundo, hospitais voltados ao tratamento de criança. Né? E o Schreiner, especificamente, ele carrega muito dessa filosofia da maçonaria, né, que nós trabalhamos com o Schreiner basicamente na reabilitação integral. O que é a reabilitação integral? É eu pegar uma criança que, de repente, está ali com uma fenda palatina, um lábio leporino em graus avançados, uma escoliose que vai comprometer a vida toda dela, acompanhar essa criança do zero até ela ser introduzida na sociedade. E essa família não precisa ser maçônica. Não precisa. Não tem nada. Isso aí os hospitais são de atendimento público. Aberto. São abertos. Só que o princípio é justamente isso, é pegar o ser humano, né, que estaria sendo excluído da sociedade por um problema de saúde, um problema físico, e reintroduzir na sociedade para que ele tenha autonomia e consiga conviver. Então, de repente, esses tratamentos duram 18, 20 anos, a gente tem casos. Né? Então, assim, isso é uma das filosofias da maçonaria, de melhoria da sociedade. Como que a maçonaria pode, né, transformar a sociedade, transformando o homem. A gente acredita muito nisso e sempre buscou isso. A maçonaria, esse é um dos ideais dela. Gleiber, o enterro de um maçom, ele é cercado de um ritual que, em alguns momentos, até pedem-se para todos saírem, deixarem o velório para que fique só os maçons. Assim, existe todo um ritual. Que ritual é esse que acontece? Por que ele acontece? É interessante, né? As pessoas ficam curiosas, né? Quando acontece, chega um velório, ele está lá e pedem para sair, chegam os engravatados, os homens de preto, né? Isso, todo mundo de terno. Isso fomenta. E isso tem uma ligação no que nós conversamos agora há pouco. Né? Isso tem fundo religioso. Mas no sentido que isso foi criado, isso se chama pompa fúnebre, né? E isso foi criado por essa ocasião de exclusão da maçonaria, né? De excomunhão da maçonaria pela Igreja Católica,
o maçom passou a perder o direito de ter ali o rito de despedida da igreja, que a igreja católica faz, né, que é o padre lá, que é o... Vai fazer a extremunção, né? Fugiu o nome. Então, nós perdemos esse direito de ter extremunção, né, em determinado momento. Então, precisava criar-se um ritual de despedida, né, daquele irmão maçom, né, que está partindo ali. Então, criou-se a pompa fúnebre maçônica, que é basicamente uma substituição àquele momento da igreja. Criou-se a ritualística para isso, né, um jeito de se fazer isso, né, para enriquecer o momento e valorizar aquele irmão que está passando aquela hora. A gente chama de Oriente Eterno, né, a vida eterna. Então, basicamente é isso. Não tem nada demais naquele momento. O que acontece na hora que vocês pedem para todos saírem? Esse é uma ritualística, isso aí é... Você não pode falar. Esse a gente não pode falar. Não poder falar, como a gente estava falando, é porque demanda toda uma explicação. Né? O ritual, as pessoas, né, têm essa... ritual já associa a religião, já associa a muitas, por vezes, coisas, né, escusas, coisas erradas. E o ritual nada mais é do que o jeito de fazer, né? O jeito de organizar, o jeito de conduzir as coisas. Então, o jeito de conduzir ali está carregado de simbologia, carregado de significado que demanda um pouco mais de estudo. Então, por isso que a gente não fala sobre ritual, não fala sobre ritualística, justamente por isso. Kleber, eu queria que você explicasse uma coisa. A gente está falando aqui o tempo todo de simbologia, né? Aqui, ó, mostra para a gente aqui, Rafael. No livro a gente tem um compasso, um esquadro, né? E o G. O que significa isso? Essa marca da maçonaria acabou criando essa logomarca universal da maçonaria, né? E ela tem, como a gente está falando aqui de simbologia, né? Ela não tem um símbolo único, né? São 3 símbolos. Eu tenho o esquadro, né? Que remete à retidão que o maçom deve seguir na vida, né? Não tem desvio, tem ângulos retos para seguir no sentido de retidão. É um dos símbolos que a gente trabalha, um dos significados, né? O compasso, né, ele desenha um ciclo perfeito. Então, ele delimita as ações morais, né, que o maçom deve ter, que devem ser perfeitas. E a letra G, a gente adotou a letra G como o símbolo do grande arquiteto do universo, o geômetra, gnose. Esse sentido, né, de Deus Criador, né, do Criador. Então, o G, dentre várias denominações religiosas, várias denominações filosóficas que começam com o G, acabou sendo incorporado dessa forma. Kleber, para quem às vezes quer conhecer um pouco mais da maçonaria, apesar do livro trazer, né, no próprio título, Feridas da Ordem, apesar de apresentar isso, aqui a pessoa consegue entender mais de como funciona, do que é em si a maçonaria? Sim, consegue. Justamente, como comentamos agora há pouco, o livro ele é um retrato de uma instituição. Ele é um raio-x de uma instituição e do seu funcionamento, né? Sem tratar, claro, das ritualísticas e as coisas, né, mais internas, mas ele trata dessa fragilidade momentânea de uma instituição que está passando nas últimas décadas né, tendo essa pressão de mudança. Então, a pessoa que lê o livro ela vai entender como funciona a estrutura, como funciona e os problemas também que a gente passa por ela. Que são retratos, né, são pequenos retratos, pequenas amostras do que a gente vive na sociedade dentro de uma loja maçônica. A pessoa que se interessar, quiser adquirir a obra Feridas da Ordem, como fazer? Está disponível no site, né, na Gráfica Infinity. Tem lá, faz o pedido normal lá, despacho normal, né, pela gráfica lá. É um banco de vendas normal. Ela vai estar também agora, nos próximos dias, vai estar disponível na Amazon, né? E também alguns exemplares, os irmãos mais próximos têm pegado comigo. Felizmente, é conta de chegar e já terminar. Saiu. Mas os próximos dias está chegando mais aí, já tem, né, para fornecer mais para a turma aí. Pode passar o seu contato? Pode, claro. Qual que é o contato? É o 37 99 115 1001. Feridas da Ordem, Gleiber Alves Ferreira. Teve que ter coragem para escrever isso aí, né? Sim. É um legado que você deixa, Gleiber? É um grande sonho, é algo que eu projetei. Eram 3 anos, né, de projeto.
por ser muito apaixonado com a ordem, por gostar da estrutura, né, valorizar, conseguir entender o que ela pode oferecer para as pessoas, é que eu me coloco numa posição de realmente defender a maçonaria. E como nós falamos, defender a maçonaria também apontar os erros para que a gente possa corrigi-los e continuar com essa instituição secular, né, tão forte e tão participativa na sociedade. As pessoas sabem muito pouco do tanto que a maçonaria participa na sociedade. Sabem da parte que da Ibope, que é ruim, mas essa situação dos hospitais que a gente gerencia ao longo do mundo, mas quase ninguém sabe disso. Isso é só uma das amostras que a gente faz. Nós temos situações locais na cidade, né, de escolas especiais que são mantidas pela maçonaria. No caso da escola A Vida, não sei se você sabe, ela é fundada e mantida pela maçonaria. É um projeto único, né? E isso nós temos enormes trabalhos, inúmeros trabalhos pelo Brasil e pelo mundo todo. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, foi justamente essa preocupação, né, da gente preservar e manter essa ordem tão especial que é para a maioria das pessoas, né, principalmente para quem participa. E concatenar essas ideias, juntar isso, ter coragem de escrever, e foi um grande exercício para mim e foi assim gigantesco. É engraçado escrever um livro, acho que você também escritor, né? Isso, já lancei um livro. E eu acho que você vai ter a mesma impressão que eu. Você escreve um livro hoje, ele traduz muito daquele momento seu, do dia, daquela situação emocional que você está no dia. Aí você chega no outro dia para escrever o capítulo seguinte. Se você lê o anterior, você fala, nossa, está tudo errado. Tem uma hora que você tem que parar, senão ele não acaba. Aí tem um grande amigo, um grande irmão que é escritor também, já está mais avançado na caminhada, digamos assim. Eu mandei para ele um dia e falou, para, não lê mais, não mexe mais, porque senão você nunca vai acabar. Porque é isso, não é isso? É isso. Né? Você lê hoje, você volta amanhã e fala, nossa, eu não posso escrever isso aqui não, aí você tem que tomar coragem de fazer. Então, publicar um livro, hoje eu vejo que é uma grande coragem. Para mim foi uma libertação. Eu senti muito leve quando eu consegui ter a coragem, quando eu vi o livro na mão, eu falei, tá pronto, e agora? Né? E quando você começa a ter os feedbacks positivos, é muito gostoso. Sim. É muito bom. Acho que o maior... muita gente às vezes fala assim, a maior conquista do escritor nem sempre é vender o livro, é ser lido. Porque é uma pessoa que quando lê o livro, e você sabe quando a pessoa leu ele, que ela começa a conversar com você sobre pontos, você fala, opa, essa pessoa leu. É diferente, né? Então... Eu encontrei com um maçom esses dias na rua, ele me parou no carro, eu estava descendo do carro, ele desceu, foi lá, foi meu irmão, eu li o seu livro, eu estava meio desanimado, não, mas foi um choque, assim, eu estou me sentindo recarregado, né, no sentido do que eu posso fazer, do que eu tenho que fazer com obrigação para a gente consertar algumas coisas, voltar para o trilho ali e ser tão gostoso essas nossas reuniões e ter o orgulho de ser maçom. Então, isso para mim foi... Eu ganhei uma conquista, dia, né? Não, eu estou satisfeito. As pedradas a gente vai... Né? É normal, faz parte. Normal. É bom que, né, que as pessoas leem também. Sim. Não tem como agradar todo mundo. É um assunto, ainda mais que é um assunto tão polêmico, um assunto... Como a gente falou, nem todo mundo gosta, né, de que sejam apontados problemas, mas a gente tem que fazer isso. Não tem outro caminho. Eu já estava caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Você já sofreu preconceito? Em algum momento você sofreu preconceito por ser maçom quando as pessoas descobriram isso? Não, porque o maçom ele é muito discreto. A gente não traz essa bandeira, não fica publicizando isso porque por ser uma ordem discreta. Mas na hora que sabe? Quando sabe, às vezes a pessoa fica com o pé atrás ali e tal, mas dentro dessa... E quando chega para a gente essa questão de perguntar, né, a gente tem a obrigação de esclarecer o que é, né, como funciona, aí a pessoa fica mais assim. Mas diretamente comigo, não. Eu nunca tive preconceito, assim, nunca deixei de alguém me tratar diferente ou qualquer tipo de situação que me cause algum transtorno por ser maçom. Até o contrário, né? Quando descobre, até porque normalmente é muito bacana. É um orgulho, né? Tanto que vira um livro.
Não, é um grande orgulho. Existe a minha vida antes da maçonaria e a minha vida pós-maçonaria, no sentido o que significou para mim desde a entrada e desde esse aprendizado que é eterno, né? Hoje eu estou no grau 16, ainda tenho uma caminhada boa pela frente aí, tem mais alguns anos, né, pela frente para atingir o 33, mas estamos firmes lá. Então é uma escola que não tem fim, né? A gente é uma máxima da maçonaria, a gente reconhecer que somos eternos aprendizes. Na maçonaria fala-se muito isso. Ninguém é detectando que se eu chegar no 33, eu só vou descobrir que eu preciso aprender mais. A gente fala muito, muito isso lá. É isso, Gleyber. Muito obrigado pela sua participação. Muito esclarecedor. Eu gosto principalmente de trazer esses assuntos que muita gente às vezes tem curiosidade de saber. Essa questão do enterro mesmo. Eu, quando era criança, via algo e ficava pensando o que está acontecendo ali, né? Mas é isso, muito obrigado, parabéns pelo livro. Obrigado. Tem muita coisa bonita da maçonaria que a gente pode falar e em outras oportunidades, se você quiser, a gente pode conversar mais sobre isso, porque são longos os papos sobre isso. Vamos só reforçar aqui, então, quem quiser adquirir, então... Infinity Gráfica, né? Só joga no Google, né? Lá também, vai aparecer Infinity Gráfica lá, está lá, né? A biblioteca de venda normal. E eu comigo também, a gente despacha, se precisar. É uma grande satisfação. Ontem mesmo mandei um para Foz do Iguaçu. Foi muito bacana. Beleza, Gleyber, obrigado pela participação. Rafael, acabou? CFNI? Agradecer então a Ticas de Viled, Biostratos, UC Pinturas, Miel do Pão de Queijo, Sabor Ouro de Minas e Qualicar. Valeu, pessoal, a gente segue aí. Pode ser. Realização Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.